Olá, sejam muito bem-vindos. Essa aqui é mais uma das edições da websérie do Rodrigão sobre os filmes dos anos 90. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. A hora de se inscrever nesse momento. Bem no início do vídeo, assim, para tu dar aquela chegada e já se inscrever, certo? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre filmes de aventura, como diz o título, certo? Os filmes de aventura nada mais são do que aqueles filmes de... aquele filme leve, aquele filme onde nós passaremos por diversas situações para atingir o nosso objetivo final. Passando por algumas dificuldades, mas sempre chegando lá com aquele sorriso do rosto, um pouco suados, um pouco sujos, mas com o sentimento de dever cumprido. O filme de ação, melhor, de ação com aventura, né? Porque nada mais é do que isso, né? Aquele filme onde você chega, sofre um pouco, chora um pouco, mas chega lá muito feliz. Então vamos lá. Seguindo a nossa lista, né, são 5 filmes de aventura dos anos 90, são filmes compreendentes dos anos de 90 a 99, e uma menção honrosa, onde eu dou aquelas dicas, né, para vocês, conto um pouco das curiosidades, falo um pouco dos roteiros, né, orçamentos, aquelas coisas todas, né, as curiosidades do cinema, estilo Rodrigão, do jeito que vocês gostam, né? Então, segue aí a lista dos filmes de aventura dos anos 90, certo? Então, gente, eu não poderia começar os filmes de aventura dos anos 90 sem começar com aquele filme assim que foi uma coqueluche, né? Porque teve um filme dos anos 90 de aventura que foi muito doido, assim, que não dava para entender por quê. Era um filme que locava absurdamente na locadora. Eu já tinha saído da locadora nessa época, mas eu mantinha um contato, né, com o pessoal que ficou, aquela coisa, estou com um dos donos da locadora e tal. Era o Armagedon. Nossa senhora, agora as meninas da época, assim, ó, as pessoas que olharam o Armagedon, né, vão sentir o coração palpitar, né, porque a música do Aerosmith, acho que as pessoas olhavam aquilo por causa da música. O roteiro do filme, do Armagedon, ele não faz sentido algum, né? Não faz sentido algum, nenhum, não faz sentido nenhum, meu Deus do céu, sabe? Tem um puta de um meteoro gigantesco vindo pra Terra. É enorme. Que negócio é esse? É um asteroide, senhor. De que tamanho estamos falando? Do tamanho do Texas, senhor presidente. Que tipo de estrago você calcula? Estrago? Total, senhor. O que eles fazem? Eles mandam uma equipe de perfuradores completamente doidos. Se eu fizer isso, vou querer levar minha equipe. Então está dizendo que vai nos ajudar? Só que não confio em ninguém mais para fazer isso. O governo só nos pediu para salvar o mundo. Né, larga na mão deles a missão de salvar a Terra. Pois é, né? Manda o Bruce Willis salvar a Terra. Né? Pois é. Enfim, né? Dirigido pelo Michael Bay, né? Sempre ele, sempre com a sua câmera lenta, né? No pôr do sol, com aquele sentimento assim, né? De dever cumprido. Ai, meu Deus do céu, cara. Assim, ó, o filme realmente ele não é ruim, sabe? Não é ruim, longe de ser ruim, tanto que ele está na lista justamente por causa disso, sabe? Ele teve um orçamento de 140 milhões, faturou 553, então, né, foi super bem de bilheteria. Mas é isso aí, né? É um filme onde tu mandava os empregados de uma petrolífera lá, né, um cara que furava um poço de petróleo, para tentar abrir um buraco, né, no meio de um meteoro, aquela coisa toda. Né? No filme nós temos ainda a Liv Tyler, nós temos o Billy Bob Thornton, nós temos o Ben Affleck, né, que namora a Liv Tyler, numa das suas escolhas de carreira que não dá para entender por quê, né? Mas, né, ele está ali, ele faz bem o papel dele, aquela coisa toda. Né? Nós temos o Michael Clarke Duncan também. Então, assim, o roteiro do filme, ele não é aquilo tudo, mas ele é compensado por tanta gente boa que está no filme, sabe? A música é legal, sabe? Os efeitos especiais são bons. Enfim, é um esmero técnico, sabe? O Michael Bay pode ser acusado de qualquer coisa. Qualquer coisa eles podem acusar o Michael Bay. Menos de que ele não é caprichoso, sabe? Porque ele faz uns filmes muito bem feitos. Ele realmente trabalha muito bem. Muito bem. E ele tem a capacidade de criar plots, sabe? E ele é muito caprichoso, sabe? Nas cenas. Então, assim, tem diversas cenas que vão acontecendo, mesmo as cenas que vão no espaço, a maneira como vai acontecendo, e ele vai repetindo essas cenas durante todos os filmes dele, sabe? É difícil pegar uns filmes assim, chega em um determinado momento que as coisas estão acontecendo, você fica se perguntando, mas o que está acontecendo? Tamanha é a quantidade de detalhe que tem na tela, sabe? E ele vai repetindo isso, mas faz sentido para aquele contexto. Jerry Bruckheimer production, directed by Michael Bay. Tanto é que o filme faturou super bem, sabe? E ele fatura muito dinheiro, mas
é aquela história, é aquilo ali, ele apresenta aquilo ali e ele fatura muito dinheiro com aquilo ali. Então assim, é um filme que ele fez história dentro do cinema justamente por causa disso. Tem uma cena específica que é muito engraçada, que inclusive eles estão ali fazendo o treinamento deles, porque tem o Owen Wilson também tá junto. É muito engraçado, porque os caras estão perguntando, falando do Jethro Tull, sabe? Os psicólogos estão falando ali, tá? O Jethro Tull, não sei o quê. O Jethro Tull é uma pessoa, não é uma banda. I'll tell you one thing that really drives me nuts is people that think that Jethro Tull is just a person in the band. Armagedon é uma aventura diferente, sabe? É um negócio diferente. Não dá para entender como fez tanto sucesso. Mas fez, cara. O povo brasileiro curtiu a ideia. Armagedon é um sucesso e está aí como uma das dicas dos anos 90, porque dessa fórmula do Michael Bay específica que ele fez no Armagedon, ela se repetiu durante os anos 2000 e ele vem trazendo e ela está até hoje no Transformers. E se vocês querem entender por que o Transformers faz sucesso até hoje, se você que está aí, jovem dinâmico, olhando os Transformers e achando o máximo, olha o Armagedon para você saber de onde veio a fórmula é a mesma. Segundo filme de aventura. Lançado em 1999, tendo a direção de Stephen Sommers e um orçamento pequenininho, o orçamento dele era desse tamanho. O filme surpreendeu de uma maneira tão absurda na bilheteria e o público comprou ele de uma forma tão plena. Por um filme dessa proporção, porque ele tinha muito efeito especial, sabe? E ele tinha um elenco muito fraquíssimo. Porque tinha o Brendan Fraser não era nada. O Brendan Fraser era aquele ator de B, bem B, né? E a Rachel Weisz também não era uma atriz muito lá conhecida, assim, não era nada demais, sabe? Mas a galera comprou a ideia, cara, e eu estou falando da Múmia. Caramba, como o filme da Múmia é bom. E ele realmente é muito bom. É uma aventura super Indiana Jones. Super Indiana Jones. Porque assim, ó, o Indiana Jones é mais ou menos a mesma coisa, entende? Só que assim, ó, para ter o carisma do Harrison Ford na tela, e depois, consequentemente, né, toda a história, que nem tu chegar... Para tu chegar num patamar... Indiana Jones e a Última Cruzada, sabe? Tu chegar numa finalização de trilogia como aquela, tendo aquele plot, tendo o Sean Connery, não é qualquer um, sabe? Não é qualquer ator que tem aquela qualidade. E isso é muito emblemático, né? Isso é muito emblemático. Isso faz falta no cinema. Então, depois daquilo ali, veio se procurando outras formas de fazer sucesso daquela maneira. E eu acho que aí é que tá, sabe? Veio se procurando filmes de ação, aventura, né? Da mesma maneira que os anos 80 tinham criado estereótipos como aquele. E a Múmia foi uma ideia, né, que o cara teve e tal, de criar uma história dessa forma. Tanto é que ele faturou 415 milhões, com um orçamento mínimo, com um ator B, que não tinha feito nada de muito relevante, porque ele é um ator, né, bem B. Um vilão, né, bem fraco também. Imhotep foi condenado ao Hondai, a pior de todas as maldições. Mas a ideia da forma como ele é contada, a direção ágil, né, os momentos de humor, aquele plot família, aquela coisa toda e tal, as pragas do Egito, tudo, aquela coisa meia... Como é que eu vou, sabe, um troço meio... Me faltou a palavra agora, cara, me faltou a palavra, mas enfim, sabe, meio exótica, veio a palavra, enfim, aquele negócio meio exótico, fez todo o contexto, fez todo sentido, e a galera tava ávida por aquilo, sabe? É aquela história de, acertei o momento, né? Tive o momento certo de fazer aquele filme. E ele fez todo sentido por aquilo, sabe? E ele faturou super bem. Tanto é que ele teve diversas sequências, teve derivados, ele teve a Múmia, daí teve a Múmia Retorno, daí teve a Múmia série animada, daí teve o Escorpião Rei, então ele teve várias coisas, sabe? O Escorpião Rei é uma bosta, os efeitos especiais são um lixo. Peraí, tem uma aqui no pisca não, peraí. Ih, é das grandes. Mas a Múmia e a Múmia Retorno são muito bons. Mas ele levou o sucesso de BTS sensacional, assim, fez muito sucesso mesmo. E eu acho que são filmes assim, sabe? Que tem um pouco disso, sabe? Um pouco desse negócio mais aventuresco que faz falta. Tanto é que o próximo filme da lista que eu vou trazer
Eu já vou chegar lá, mas eu vou explicar por que ele fez tanto sucesso, que é um negócio do carisma, sabe? O Brendan Fraser conseguiu trazer esse carisma. Apesar de ele não ser um cara tanto assim, ele conseguiu trazer diversos personagens. O George, que ele fez, né, o George of the Jungle, é a mesma coisa. Ele conseguiu colocar carisma em alguns personagens dele, não muitos, mas conseguiu. No próximo filme que eu vou falar é a mesma coisa, mas vamos nos prender aqui. Esse enredo aqui é muito específico. O sumo sacerdote Imhotep está envolvido num caso amoroso com Anck-su-namun. Essa série dos anos 90 serviu para melhorar os meus idiomas de diversas línguas, né? O francês, o inglês e agora... sei lá qual é que é o nome desse idioma aqui. Ela é a amante do faraó ali, né? O Sete primeiro. E aí o Imhotep, que é o tal do sumo sacerdote, né? Ele acaba, né? Os dois acabam matando o faraó, o Imhotep foge, Anck-su-namun se mata, e depois eles colocam o Imhotep junto, transformam ele então numa múmia, né? Colocam ele com os caras velhos, aquela história toda, que é o plot da história, sabe? Faz todo sentido, porque tem tudo a ver com a mitologia egípcia. Cara, é muito legal. Isso faz parte da história, é a história egípcia, tem tudo a ver com o negócio. E eu acho que aí é que tá, sabe? Quando tu cria bons personagens e uma história condizente, tem tudo a ver. A múmia, assim como o lobisomem, assim como o Frankenstein, sabe? É assim como o vampiro, né? No caso do Drácula, eles fazem parte dos monstros da Universal. Então, a Universal tem tentado há muitos anos juntar tudo isso numa franquia só, né? Isso fizeram depois, esse filme agora é lixão com o Tom Cruise, com aquela guria sem expressão nenhuma. Colocaram eles então para fazer aquele filme do Tom Cruise, que é um lixo, sabe? E não conseguiu chegar aos pés disso aqui que foi feito em 90 e lá, sabe? Não conseguiu chegar perto dos filmes dos anos 90 e não dá para entender, sabe? Por que a Universal não consegue juntar o seu universo de monstros? É surreal porque eles não conseguem fazer. Porque não tem explicação, sabe? Eles querem fazer um troço meio sombrio, quando na verdade eu acho que o caminho não é tão aventuresco. O mais próximo que eles conseguiram fazer no filme realmente bom é o Lobisomem do Benício Del Toro. Mas é um filme que funciona sozinho, ele não abre brecha para pegar o resto dos monstros e tal, para fazer uma coisa só, sabe? Então aqui nós temos um filme aventuresco, com pitadas de comédia, é aventura na veia, assim, ó, é Indiana Jones, Caçadores, sabe? Caçadores da Arca Perdida, total. É daqueles filmes que vale a pena. O primeiro e o segundo são totais, vale muito a pena olhar, sabe? É uma sequência, vale a pena olhar. Então, tá aí a minha sugestão, e esse filme aqui, muito bom mesmo. Lançado em 1995 e tendo o mestre, o mito, um dos maiores gênios que a comédia já teve, e que faz uma falta tremenda, não só da comédia, do drama também, o cara fazia qualquer coisa. Robin Williams, né, no seu elenco, o cara era simplesmente fantástico. E ele também tinha a Kristen Dunst no elenco. Estou falando de Jumanji. Jumanji era fenomenal. É um filme assim, maravilhoso, sabe? Jumanji, eu trabalhava no locador quando ele foi lançado e foi uma coisa, porra, que filme bom, sabe? Porque Jumanji, ele mexe com diversas coisas, sabe? Ele mexe com o imaginário que se vive no mundo do jogo de tabuleiro, sabe? A ideia de que tu possa entrar dentro do jogo especificamente. Cuidado com o chão, pode ficar mole. O solo se abre e depois te engole. E eu acho que essa ideia de tu conseguir, sabe? De tu entrar dentro do jogo, sabe? É uma coisa que ela vive até hoje, sabe? Porque os jogos eles só foram evoluindo, mas ao mesmo tempo tu tem RPG hoje, sabe? Dungeons and Dragons e tantos outros jogos de tabuleiro que existem hoje, né? O jogo da vida, Banco Imobiliário, todas essas coisas que ainda que estão aí, que a gente continua jogando, sabe? E tu tem o Jumanji até hoje como uma referência, e ele ter sido refilmado pelo The Rock, e o The Rock, que aí vem o que eu estava falando antes, na parte da múmia, com toda a sua capacidade e o seu carisma, e trazer ele para a geração nova, sabe? Trazer um filme dos anos 90 com uma geração nova, sabe? Trazer ele de uma maneira revitalizada, respeitando o legado que foi criado, sabe? Sem por nenhum momento, vamos lá, cuspir no prato que comeu, sabe? Sem desmerecer o trabalho que foi feito pelo mestre. É muito legal, sabe? É muito legal. E talvez um dos grandes motivos de se fazer toda uma websérie sobre isso, falar sobre esses filmes,
dissertar sobre esses filmes seja exatamente sobre isso, para dizer de onde a gente veio, sabe? Falar de onde a gente está indo. Porque é exatamente sobre isso, sabe? É exatamente sobre isso. A gente está vendo o Jumanji hoje, sabe? Tem o The Rock, tem o Kevin Hart, tem o Jack Black, são caras da comédia, mas eles se inspiram no Robin Williams, sabe? Se inspiram no trabalho que o Robin Williams fez. Um filme de 95, sabe? Que é de um livro infantil, que teve uma sequência, que é Zathura, sabe? É um troço muito foda. E aí esse livro foi escrito em 82, né? Tá aí os livreiros, né? As pessoas que lidam, né? Os booktubers, né? Os bookstagrammers da vida, que não vão me deixar mentir, que, né? O negócio é fantástico. Cara, é sobre isso, sabe? É sobre isso, é o tom aventuresco, a coisa toda, sabe? Então eu acho que o Jumanji é um negócio específico, sabe? É todo aquele tom aventuresco que tem dentro do Jumanji, a maneira como ele é pintado, a maneira como ele é feito. É um filme que teve um orçamento mínimo também, porque o estúdio propriamente dito não acreditava no trabalho, não acreditava que aquilo ali era um plot verídico que poderia acontecer. 65 milhões, faturou 260, era um filme de sessão da tarde, mas era um filme que, cara, eu olhei, nossa, as crianças amavam aquilo, sabe? Mas ele, ao mesmo tempo que ele tem um tom, infantil, ele tem um tom mais soturno, sabe? O caçador é muito, ele é muito malvado, sabe? Ele é um cara mais malvado, assim, sabe? Que é brilhantemente interpretado, mas é isso que eu digo, sabe? A ideia de que tu vai fazer um filme e que tu vai trazer diversas camadas para a interpretação daquele filme, sabe? É muito legal. É muito legal. E quando tu traz bons atores para fazer aquilo, tu acaba conseguindo fazer bons filmes. Com bons roteiros. E tu não precisa de grandes efeitos, tu não precisa de nada. Cara, o Robin Williams, ele rouba o filme de uma forma assim, ó, cara. É muito foda, sabe? É isso que eu sinto falta hoje, sabe? Eu sinto falta de bons atores fazendo bons papéis. Porque os caras não se entregam mais, eles têm medo de fazer as coisas. E esse é o problema, sabe? Assim como eu disse lá no primeiro vídeo lá dos filmes de suspense, a entrega do Brad Pitt para fazer, o David Mills, sabe? E assim tu vem vindo todos os vídeos. Eu acabo me repetindo, mas na verdade é isso, sabe? É a entrega do ator, é o Robin Williams fazendo um grande papel, um excelente papel dentro de um filme. Cara, é um filme pequeno, mas é um puta papel e ele acabou se tornando um cult, ele serve de base para hoje, porque o The Rock tá fazendo um Jumanji hoje, que ao invés de um jogo de tabuleiro, é um jogo de videogame, sabe? Que apareceu o Danny DeVito agora na sequência. Caramba, cara, o Danny DeVito tá muito bem no filme, muito bem. I'm coming! Muito bem, o filme é muito engraçado. E eu torno a dizer, eu gosto de aventura, mas eu tenho um problema gravíssimo com comédia. E as piadas são sensacionais. Sensacionais as piadas, são muito boas. Sabe, um timing muito bom de piada. Faz de tudo pra chamar atenção pros lábios. Morde os lábios assim, ó. Uma mordidinha faz milagres, amiga. Seus lábios entreabertos, tipo... Não é com nojinho, só relaxa. Agora põe a língua no céu da boca. Desse jeito? Então eu recomendo muito que vocês olhem todos. Olhem o Jumanji, né, com o Robin Williams. Olhem o Zathura, que foi lançado em 2005. Olhem o Jumanji Bem-vindo à Selva, que foi lançado em 2012, com o The Rock. E o outro, que é o Jumanji agora da Next Level, que foi lançado em 2019, que é com o The Rock. Olhem todos eles. Olhem todos. É muito bom. São 4 filmes aqui que eu disse para vocês, que são todos eles sequências, regravações, mas são muito bons. Muito bons. São todas aventuras maravilhosas, sensacionais e trabalhos maravilhosos de aventura. Ok? Próximo item da lista. Lançado em 1998 e tendo no elenco principal só. Esse aqui tem pouca gente no elenco principal, assim, um pessoalzinho assim, ó, bem meia boca, uns atorzinhos B assim que, sabe? Eu não sei nem o que tem na lista, por exemplo. Enfim, Anthony Hopkins, Antônio Bandeiras, e a Catherine Zeta-Jones, né? Aí, né? Enfim. A Máscara do Zorro. Ah, cara, que filme bom, velho. Que filme bom. 96 milhões de orçamento e faturou 250. Porra, que filme legal, cara. Filme bom, engraçado, super bem feito. E confesso pra vocês o seguinte, quando fui olhar a primeira vez,
Ah, saiu o filme locador, fiquei, cara, Zorro não, cara, Zorro não dá, velho, Zorro não dá, não consigo olhar Zorro. Tem um problema com Zorro. Fica aquela Zorro e tonto, né, Zorro e tonto, porque o cinema americano destruiu o Zorro, né. Seu fiel amigo índio tonto, a máscara preta cobrindo-lhe o rosto, enfrentando os maus e defendendo os fracos, impondo a lei e a ordem no primitivo oeste, uma vez, o Zorro enfrenta o perigo. Aí lançaram, né, a história, mas eu sei que é diferente um do outro, sabe? São duas coisas completamente diferentes e tal, aquela história toda, mas aí tu já fica com o pé atrás, né? Já fica com o pé atrás. E o Antônio Bandeiras não é aquele cara para interpretar, né? Pelo menos não era, né? Mas aí eu pensei, não, mas tem um Anthony Hopkins, cara. E a Catherine Zeta-Jones, ela é sabe, ela na tela assim, ela, sabe? Why don't you hit me with your best shot? E aquela mulher é uma coisa fora, assim, sabe? Quando ela aparece, ela pode ficar parada, sabe? Ela pode fazer papel de vaso, ela fica parada e tá bom. O cara só fica olhando pra ela. E eles, vamos olhar. Rapaz, que filme bom. Que filme bom. Enfim. O Zorro conta a história do Zorro, então, né? Do Zorro. Anthony Hopkins está se aposentando e tal, aquela história toda, ele tá passando o manto. Some say he's a legend. Zorro was a servant of the people. He did what was needed. Now he's needed again. Others, a ghost. Others, for revenge. All that playing with swords, shooting guns, racing around on horses. I had impure thoughts about a man. Lustful? Yes, lustful. But everyone knows his mark. No bad? The only... É isso que ele está fazendo. O resto, eu não vou contar nada, porque tem um plot ali muito legal. Logo no começo, tem uma história que conta logo no início, que vocês têm que olhar o porquê, porque essa é diferente da história que vocês estão acostumados a olhar. E esse plot faz todo sentido, ele foi feito específico para o filme, sabe? Então, ele existe uma continuação, ele foi indicado a Oscar, então assim, ó, é muito legal, ele tem um tom aventuresco muito bom, e eu acho que, sabe, esse filme capa espada, tem mais um na lista, mas esse outro tá na lista e não é unanimidade, o próximo tá na lista, tá? Menção honrosa, não são unanimidades todas, mas esse aqui ele foi muito bem feito, sabe? Porque ele foi baseado em livros, sabe? Ele foi respeitado no material original, tem todo um contexto dos irmãos, sabe? Tem todo... Ele foi bem feito porque o diretor caprichou, tá? O diretor caprichou e aí quando respeita o material original, merece reconhecimento. E eu acho que aí é que está o grande lance, sabe? Eu tenho muito receio quando o Hollywood costuma fazer, e ele tem feito muito disso, sabe? Ele tem esquecido de onde vêm as coisas, tá? E isso me preocupa muito, porque cada dia que passa, está se tomando, sabe? Estão se tomando liberdades criativas para muita coisa, muita coisa. Então, quando se toma liberdades criativas demasiadamente, se esquece a obra original, tu acaba criando certos problemas, né? E nesse caso aqui, especificamente, se respeitou demais o material original, e esse respeito ao material original conseguiu fazer um troço muito legal. E eu acho que isso fez toda a diferença, para mim pelo menos fez toda a diferença, e eu acho que a Máscara do Zorro e a sua sequência, sabe, é uma sequência direta, fez muito bem, e para mim é um troço muito legal mesmo. Então, mais um dos itens, né? A Máscara do Zorro, com Antônio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones. Eu preciso abrir um parênteses aqui, tá? A Catherine Zeta-Jones talvez seja uma das mulheres mais lindas do cinema. É impressionante o que aquela mulher tem de bonita e de talentosa. Tá? Realmente, a Catherine Zeta-Jones é enfim, né? Enfim. Eu vou, quando esse vídeo sair, provavelmente no próximo eu vou aparecer de olho roxo, né? Ela vai me dar uns tapas. Mas, ou ela vai concordar comigo, né? Se ela concordar, eu vou aparecer com o olho normal, né? Então vocês já estão sabendo. Esse filme da lista aqui foi lançado em 91, foi dirigido por uma estreante, que é a Catherine Bigelow. Teve um orçamento de 24 milhões e faturou 83. E é daqueles filmes que acabou virando cult também, mas ele não entrou como cult porque achei ele muito mais porque ele é bem forte. E, gente, é daquele filme efeito manada que tu não consegue explicar como, certo? Não tem como explicar. Mas ele lançou, sabe, ele entrou num outro patamar, sabe? Todo mundo falava desse filme. Era impressionante o sucesso que ele fez. Principalmente no home video, porque todo mundo olhou, né?
E ele tinha no elenco o Keanu Reeves e o Patrick Swayze. E só o fato de ter esses dois caras no elenco fez toda a diferença. Eu estou falando de Caçadores de Emoção. O filme dos surfistas ladrões, que teve a sua refilmagem depois, uma bela de uma bosta, um filme horroroso, que não faz sentido porque refilmaram, porque poderiam ter mantido esse mesmo filme aqui e ter passado para os jovens de Dubicus ter olhado eles agora, né? Porque não precisava, né? Enfim, nós temos desse filme aqui, né, que é o original, que deveria ter sido mostrado para o pessoal como é que eles realmente fazem. O Johnny Utah, né, que é o nosso amigo Keanu Reeves, ex-jogador de futebol americano com o seu joelho explodido, né, porque tem o joelho estourado, que ele entra para o FBI e ele começa com o seu parceiro, Gary Busey, que está muito bem no filme também, ele é meio doido, né, o Gary Busey, começa a ir atrás de uma gangue, né, uma gangue de assaltantes de banco, que usa a máscara dos ex-presidentes, e aí eles começam a desconfiar de uma gangue de surfista, o Keanu Reeves, ou o Johnny Utah, então entra dentro dessa gangue, acaba entrando junto com os caras, se torna amigo dos caras, aquela coisa toda, começa a perseguir os caras, isso aqui e tal, e a história vai se desenrolando. Rock and roll! I'm not a crook! You still haven't figured out what riding waves is all about, have you? É muito bom, o filme é muito bom. Inclusive, ele tem um dos caras do Red Hot Chili Peppers, junto com ele, o Anthony Kiedis, participa do filme. Gente, assim, ó, é um filme muito bom mesmo, sabe? É um filme divertido, é um filme interessante. É a vibe dos anos 90, cara. É a vibe americana, né? Califórnia, dos anos 90. Eu acho que faz todo sentido aquilo ali. É muito legal mesmo. E vale a pena ser olhado, sabe? Ele meio que depois ele acabou se transformando numa referência para a grande maioria dos filmes de aventura policial dos anos 90, dos anos 2000, sabe? Ele acabou se transformando nesse tipo de referência. Porque faz todo sentido no fim das contas, sabe? Ele acabou sendo meio que referência com relação a isso. Mas ele é um filme bom, sabe? Porque ele faz referência aos filmes policiais dos anos 80, mas com um pouco mais de leveza, sabe? Que é aquilo que eu já falei nos filmes policiais, sabe? Eles começaram a pegar um pouco mais leve. O medo causa hesitação. E a hesitação faz com que seus piores medos se tornem reais. Porque nos anos 80 nós vínhamos numa situação muito violenta, sabe? Muita testosterona, sabe? Muito... E aí depois eles começaram a dar uma maneirada um pouco, sabe? Agora tá começando a pegar pesado de novo. Acho que, né, em alguns filmes o pessoal tá sendo um pouco mais violento de novo. Mas, nesse aqui eles estavam dando uma lightizada, vamos dizer assim, e acabaram fazendo esse filme aqui, que é uma grata surpresa olhar uns filmes assim, porque ele tem uma trama boa, faz todo sentido, e é muito bom. Então quem não viu esse filme aqui ainda merece olhar, porque o Keanu Reeves está muito bem no filme, muito bem mesmo. E o Patrick Swayze é um bom ator, muito bom ator mesmo. Então, Point Break ou Caçadores de Emoção. E vamos para o nosso último filme, A Menção Honrosa. A Menção Honrosa foi lançada em 1993 e ele tem no elenco o Kiefer Sutherland, o Charlie Sheen, o Tim Curry, o Chris O'Donnell e o Oliver Platt. Olha o que mais. Pois é, tem um monte de gente boa, né? Ele não fez muito dinheiro, mas ele tem uma trilha sonora tão boa, porque a música do filme é cantada pelo Rod Stewart, o Sting e o Bryan Adams. Né? Então, né? Deveria ser muito bom, né? Mas eu gosto do filme, eu olhei ele diversas vezes, é uma aventura capa e espada muito bom, mas ele não foi muito bem e ele não é uma unanimidade. Então, o filme Menção Honrosa é Os Três Mosqueteiros. É daqueles filmes assim, ó, ou ame ou odeie. Ou você vai gostar muito do clima, vai gostar muito do andamento do filme, tal, aquela história toda, ou você vai odiar e vai vir me xingar depois. Vamos lá, a pergunta do Rodrigão. A pergunta do Rodrigão é a seguinte: nos filmes de aventura hoje, o que vocês acham que está faltando? Pensem comigo o seguinte: nós já tivemos filmes que nem eu citei ali, A Múmia, o Zorro, o Caçador de Emoção, também citei lá nos anos 80, se vocês pensarem, nós temos aí o Indiana Jones, aí a gente tem o De Volta para o Futuro, enfim, né? Diversos filmes que eram uma aventura, aquela coisa mais legal, aquela história toda. Aí eu faço a pergunta para vocês, certo? O que falta hoje nos filmes de aventura?
Qual é o sentimento? O que vocês acham que está faltando? É um roteiro mais elaborado? É uma aventura mais plausível? Está faltando o que no filme de aventura hoje? Me digam nos comentários. E se preparem que na semana que vem vai ter um dos gêneros que vou dar mais medo em vocês. Semana que vem é filmes de terror, minha gente. Até semana que vem, um forte abraço a todos. Tchau.